Saúde na mídia. Oferecimento Maia Ambientações. Amamos realizar sonhos. Cadame, tudo em casa. Marvilar, móveis de alta qualidade com preços que você merece. E Centro Elétrico, sempre a melhor solução. Seja bem-vindo a mais um Saúde na Mídia. É um prazer receber vocês aqui aos sábados pela manhã para a gente bater um papo, conversar sobre saúde, bem-estar. E olha, a gente tem no programa de hoje um assunto que incomoda muita gente. Dor nas costas. Se você não teve, com certeza algum dia vai ter ou conhece alguém que sofre com isso. A dor nas costas incomoda 80% da população ao redor do mundo, de acordo com a OMS. E quem estará conosco é o Dr. Paulo Rogério, ortopedista. Vamos saber se é possível evitar dores nas costas e conhecer as mais modernas técnicas de tratamento. Além disso, tem as principais notícias de saúde da semana. No quadro Fazer o Bem, você vai conhecer o trabalho do coletivo Menina Cidadã, que atua na possibilidade de crianças, adolescentes e jovens expressarem sua opinião e terem suas vozes e demandas consideradas pelos gestores das políticas e serviços públicos. Você certamente já teve ou conhece alguém que tem dor nas costas. Estudos apontam que mais de 25 milhões de brasileiros de 18 anos ou mais apresentam problemas na coluna. Movimentos repetitivos e sobrecarga, traumas repentinos intensos, fatores genéticos e principalmente o estilo de vida sedentário podem ser alguns fatores que levam a essa situação, como a hérnia de disco, fraturas vertebrais ou até tumores na coluna. Mas você sabia que existe uma opção que é minimamente invasiva e tem sido utilizada para diagnosticar e tratar várias condições da coluna vertebral? Essa é a videoendoscopia de coluna. É isso mesmo, a gente vai falar sobre esse assunto hoje com o nosso convidado, o Dr. Paulo Rogério, que é ortopedista, traumatologista com competência em cirurgia da coluna vertebral. Doutor, seja bem-vindo ao nosso espaço obrigado. Com Saúde. É um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Prazer meu, sempre é. E para falar sobre um assunto que incomoda muita gente. A gente está falando sobre dor nas costas, dor na coluna. A gente apontou dados que todo mundo algum dia vai sentir essa dor que incomoda. E essa dor pode evoluir ou não. Vamos começar do básico. Como que a gente pode classificar os tipos de dor nas costas? Existem vários tipos de dor nas costas. Você me mostrou aí uma estatística de 25 milhões de pessoas, né? 25 milhões só no Brasil, né? Estima-se que de 70% a 80% dos adultos algum dia vai ter dor na costa. A gente já conversou sobre isso outras vezes e a estatística mundial está aí provando que é isso mesmo. 70% das pessoas ou mais. Você mencionou que era de 18 em diante. Adolescente mais jovem por conta Está começando agora a ter uma incidência maior em adolescentes. Principalmente por conta do peso? Por conta de ergonomia ruim, né? Os adolescentes hoje são mais sedentários, eles utilizam mais as redes sociais, utilizam mais os aparelhos eletrônicos. Eles têm uma postura bem pior do que tinha há 20 anos atrás, né? A adolescência antigamente era uma fase um pouquinho diferente do que é hoje. E as crianças estão usando muito tablet, estão usando muito celular, estão ficando muito tempo de cabeça baixa. Eu falo isso repetidamente lá no consultório, porque isso não existia há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, e hoje é uma realidade. As crianças, os adolescentes estão tendo mais dor cervical, mais dor no pescoço, mais dor na lombar, por conta dessa ergonomia ruim diária, que são os novos hábitos de vida que eles estão tendo, né, hoje em dia. A gente antigamente falava que o peso da mochila na escola era o problema, que aí as crianças ficavam mais curvadas e reclamavam. Então agora a gente está vendo que o celular é um do grande vilão. O celular é pior que a mochila, é verdade. Esse mito aí é bem antigo, essa história de carregar a mochila de um lado, carregar a mochila do outro. A bolsa que vai ficar torta, a coluna. Sempre tem uma tia que fala que isso dá escoliose, isso não é verdade, tá? Essas deformidades, elas são geneticamente condicionadas, não é a mochila que vai entortar, não é o hábito de dormir de rede que vai entortar. A maioria das deformidades em coluna, elas são geneticamente condicionadas. Mas a dor no pescoço, a dor lombar no adolescente, elas têm sim uma gênese que hoje é mais bem relacionada com essa ergonomia ruim, a falta de exercícios. Durante a pandemia eu me lembro que muitos adolescentes que iam lá no consultório diziam: não estou mais indo para a educação física por causa da pandemia.
E o tempo que deveria estar em atividade física estava em casa, mexendo em Com o computador, celular. mexendo em celular. Então, a dor no pescoço, nessa população, é condicionada por isso. Aumentou um pouquinho mais a idade, eu tenho uma faixa etária laboral, pessoa que trabalha. Trabalha sentado no escritório, trabalha fazendo atividades multifuncionais e vão começar a ter dor lombar. A incidência vai chegando próximo disso aí, 75% dos adultos, é muita gente. Se você for atrás... A gente falou isso na escala do 80% da população pode mundial. perguntar para qualquer pessoa. Você já sentiu alguma vez? Pelo menos uma vez um adulto já sentiu. Talvez não tenha diagnosticado, talvez não tenha entendido a causa, mas sentir alguma vez na vida já sentiu. Só sobram 20% da população mundial que nunca teve isso, né? E esses privilegiados, o que eles têm de diferente? Nem a gente sabe. Nem a gente sabe. Tem vários fatores, né? Os fatores genéticos envolvidos, os ergonômicos, os funcionais, tem muita coisa envolvida. Então, 20% da população que nunca sentiu dor nas costas, se você é um desses aí, ó, fala pra gente aí, porque... Vamos estudar essas pessoas. Essas pessoas, esses 20% da população que não tem dor na costa, é exatamente que eu não conheço. Que não visitou o seu consultório. Me conta doutor. aí se você nunca teve dor na costa, né? E quando a gente fala de fatores genéticos, você falou que colocar a mochila, o peso não vai fazer você ter problema na coluna. O que vai fazer você ter problema na coluna para levar a um caso mais grave? Por exemplo, uma hérnia de disco. Isso, a hérnia de disco é geneticamente condicionada. Não é assim, eu carrego o peso, eu vou ter hérnia de disco. Eu tenho pacientes que pesam 60 quilos, nunca carregaram peso na vida, nunca trabalharam e estão lá, apareceu uma hérnia de disco. Mas se a gente tivesse investigado semanas antes de ter acontecido a dor, de ter acontecido o início, né, do quadro clínico, você iria ver que já existia lá uma situação chamada discopatia. E é bom a gente falar desse termo, porque pouca gente conhece. Discopatia é quando o disco, a cartilagem que existe entre uma vértebra e a outra, vou mostrar aqui que é mais fácil. Pronto, adoro quando a gente tem aqui a opção de estar vendo, mostrando para vocês esses detalhes. O doutor veio preparado hoje para o nosso estúdio. Isso aqui me acompanha tem muitos anos, já mostrei isso aqui para muita gente. Então assim, isso aqui é uma coluna lombar, tá? É a parte de baixo da coluna. A frente é aqui, a parte de trás é aqui. A maior parte do movimento que fazemos durante o dia é esse. Vai para frente, vai para trás. Você se senta, você faz isso. Fica em pé, faz isso. Vira para um lado, vira para o outro. Esse movimento de torção é bem discreto, mas o para frente e para trás é muito repetitivo. Então, a gente só se movimenta porque existe uma peça de cartilagem entre um osso e o outro. Então, é essa peça de cartilagem, os ligamentos que tem aqui atrás, a articulação é que fazem que a gente tenha esse movimento. Acontece que esse último e esse penúltimo discos aqui, eles passam a vida inteira suportando muita carga. Eles estragam antes dos outros. Algumas pessoas têm uma tendência de esse disco degenerar, ele perde a elasticidade, ele perde essa capacidade de fazer movimento. Aí nós temos a discopatia. Doutor, o que é discopatia? Às vezes você vai ver lá no laudo da sua ressonância, tem um termo chamado desidratação discal. Aí tem paciente que me fala assim, doutor, eu estou perdendo o líquido da coluna. Eu estou desidratando a coluna. Não é bem isso, né? O termo é desidratação, porque a cartilagem ela tem um certo grau de maleabilidade, porque ela é úmida, ela tem líquido dentro. Como se fosse uma esponja. Exatamente, é uma esponjinha, uma cartilagem. Se você pegar na sua orelha, você vai ver, isso aqui é uma cartilagem. Mole. Você deforma aqui sua orelha, quando você solta, ela volta para o lugar. Ela tem uma memória, ela tem uma certa elasticidade. O disco lá na coluna é parecido com isso. Quando esse disco adoece, ele perde elasticidade, ele baixa um pouquinho de altura, nós temos a discopatia, a desidratação discal. Começou a discopatia, eu tive uma crise de dor, doeu uma vez, doeu duas, parou de doer, esqueci. A discopatia está lá, não foi diagnosticada. Do nada você vai fazer um esforço, esse disco rasga. Esse meu disquinho bem aqui está rasgado de tanto eu fazer esse movimento. É isso que acontece. Disco rasga e o conteúdo dele vaza e cai aqui dentro do canal medular. Aqui passa um nervo que vai para a perna direita, aqui passa um que vai para a perna esquerda. Então, dependendo do lado que esse disco sai, ele vai provocar sintomas na coluna lombar e em uma das pernas. É o sintoma mais comum da hérnia de disco, que é a dor do ciático. Todo mundo já ouviu falar em dor do ciático, né? Hérnia de disco e dor do ciático, os pacientes sempre falam para mim. Mas a gente não entende muito bem o que é. Fala, mas sem saber se realmente é aquele tipo de dor ou não. Exato. A pessoa já vai dizendo, é meu ciático que está doendo. Será que é esse ciático mesmo? Às vezes é, muitas vezes é. Tem muita coisa que vai doer a perna, mas tem um padrãozinho que é bem específico. Eu vou ensinar para você de casa como é que testa isso aí. Estica a perna e puxa o pé.
Se você esticar a perna e puxar o pé e doer aqui atrás, você está fazendo um teste que nós chamamos na prática de Laseg. Então, estica a perna e puxa o pé, não está doendo, está ok. Esticou a perna, puxou o pé, se possível pedir para alguém levantar a perna. Se tiver diferente uma da outra, essa aqui dói antes dessa, essa aqui sobe menos do que essa. É bem mais fácil que isso seja uma dor de ciático. Se as duas pernas têm a mesma elasticidade, as duas vão doer mais ou menos ali na mesma altura. Tem gente que é meio encurtado mesmo, né? Você vai para academia, aí o personal diz, está muito encurtado. Isso. E o encurtamento é ligamentar, é muscular e ligamentar. Só que a dor de nervo ela é diferente. Um lado vai estar doendo bem mais do que o outro. Aí nós temos a dor do ciático. Você vai lá, faz uma ressonância. Tem uma discopatia protrusa, outro termo que aparece na ressonância. Você vai ler na sua ressonância lá, você que já tem uma. Tem lá protrusão discal. Protrusão é o disco que está doente e está barrigudinho ali. Ou à direita, ou à esquerda, ou no meio. Aquele disco ali. Esse aqui não está barrigudinho não, esse aqui está bem normal. Tá? Esse aqui tem uma lesão propositalmente feita para poder mostrar como acontece. Esse disco aqui está lesado e o conteúdo dele, se houvesse, provavelmente iria estar aqui preso. E isso sim é uma hérnia de disco, tá? Existe a diferença. Então, se for transformar isso numa coisa bem prática, tem a discopatia, tem a protrusão discal e a hérnia de disco. Qual é o sintoma principal? É a dor do nervo ciático, direita ou esquerda. Você consegue diagnosticar isso em casa até, o lado. E doutor, a partir do momento que a pessoa diagnosticou, ela tem certeza agora que não é uma discopatia, já evoluiu para uma hérnia, quais são as etapas desse procedimento para tratamento? A gente comentou aqui que o senhor realiza uma técnica chamada endoscopia, e essa endoscopia da coluna, uma videoendoscopia que a gente normalmente conhece para quem faz um tratamento gástrico, uma endoscopia no estômago, tem uma sedação, faz aquilo no consultório. A da coluna é mais ou menos a mesma coisa? Qual é a diferença e para que serve esse procedimento? Perfeito. A exemplo da maioria das técnicas cirúrgicas, por exemplo, as cirurgias abdominais, há 20 a 30 anos atrás você iria operar de uma apendicite e você fazia uma incisão. Você iria operar de vesícula, você fazia uma incisão. Hoje em dia, virtualmente, nenhuma cirurgia abdominal é feita através disso, porque existe a videoendoscopia. Você entra com a câmera, entra com os instrumentais que você precisa. No abdômen, você entra em 3 partes. Então, o Dr. Valadão, que já é conhecido de vocês, ele sabe explicar isso bem melhor do que eu, mas é uma endoscopia. Você coloca uma câmera e coloca o instrumental através de furos de 1 centímetro, uma incisão de 1 centímetro. Lá na coluna tem uma pequena diferença, é que o portal é um só. Você vai fazer uma incisão só. Através de uma incisão você consegue entrar. Vamos simular que isso aqui seja uma hérnia de disco. Aqui é o disco L4, L5. Com um catéter que é mais ou menos da largura dessa caneta, você desce aqui. Você consegue visualizar as estruturas, você consegue descomprimir estruturas através da câmera e através de instrumentais por um portal só. Através disso aqui eu desço com o instrumental, desço com a câmera, desço com luz. É uma cirurgia bastante elegante, bastante resolutiva, com um grau de complexidade muito baixo e com recuperação extremamente melhor do que era uma cirurgia de hérnia de disco. Quando eu aprendi a operar hérnia de disco, eu fiz a residência em 2006. Então, nesse tempo, a cirurgia videoendoscópica para a coluna não existia. Você fazia uma incisão, abria, retirava esse pedacinho de osso aqui, um pedacinho de osso aqui para chegar lá dentro do disco. Doutor, hoje você não precisa fazer mais isso. Precisa de uma preparação específica? Eu também fico curiosa que você falou que é uma cirurgia. Quando eu pensei que fosse um exame, um procedimento. Endoscopia a gente pensa que é um exame. Então, essa videoendoscopia de coluna já é uma cirurgia. E qual é a preparação que é necessária para fazer? Ela é uma cirurgia. A anestesia para isso é uma anestesia geral, feita igualzinho você faz. Faz em centro cirúrgico, não faz em consultório? Não há como fazer isso em consultório. É uma cirurgia, os moldes de anestesia de internação são semelhantes à cirurgia aberta convencional que existia para hérnia de disco. Muita gente me pergunta, mas doutor, coloca parafuso, coloca pino, né? É doloroso? Pino, né? Com certeza dói. O pessoal pergunta logo se Todo dói. mundo pergunta, quantos dias fica internada? Só fica 1 dia internado. Você faz, no outro dia está em casa. E os cuidados, o pós-operatório, é bem mais rápido do que a cirurgia convencional? Bem mais rápido. Se você perguntar para uma pessoa que foi operada de hérnia de disco há uns anos atrás, com a técnica antiga, e precisou ser reoperada pela técnica nova, vai te contar que a diferença é muito grande. É mais ou menos a diferença de uma cirurgia abdominal aberta e uma cirurgia por vídeo. A diferença, a incisão é muito pequena. O que você agride para poder chegar lá no local, o que você quer fazer na cirurgia, a videoendoscopia agride muito menos.
A resolutibilidade disso é maior porque a agressão cirúrgica é muito menor. O que você vai fazer de incisão, de processo inflamatório ali, é o mínimo possível e com as mesmas possibilidades que você tinha com a cirurgia aberta. E qualquer paciente que tenha essa condição, ele pode fazer uma videoendoscopia ou você tem uma seleção de qual tipo de paciente é indicado para esse procedimento? A videoendoscopia tem indicação para muitos casos. Na grandíssima maioria dos casos de dor radicular, tem indicação de videoendoscopia. São raríssimos os casos em que a gente vai precisar de uma cirurgia convencional, aberta, por exemplo, as escolioses. Uma escoliose você não tem como fazer por videoendoscopia. Você tem uma deformidade, você tem que corrigir, você tem que trazer ali para o lugar. Então, a escoliose, por exemplo, é uma coisa que você não pode tratar com videoendoscopia. Mas a maioria dos processos dolorosos, pode tratar. A fratura você pode descomprimir quando existe somente fatores radiculares, somente dor neurológica envolvida. Você até pode ir fazer essa descompressão com a videoendoscopia. Mas se a fratura é muito grave, ela instabiliza. Ela tira o formato original e a dinâmica de movimento. Aí você precisa de um outro tipo de cirurgia. A gente pode conversar sobre isso em uma outra etapa. E a gente volta já já com mais assunto aqui no estúdio para você, curiosidades e perguntas da nossa audiência. Começou o aniversário da Mavilar e você é nosso convidado especial. Mesa base madeira com tampo, laca e vidro de R$ 1.299,90 por 10 vezes de R$ 99,90. Cadeira madeira tecido especial, 10 vezes de R$ 36,90. Colchões, estofados, poltronas, bufês, homes e muito mais com descontos de até 50%. Mavilar, móveis de alta qualidade com preços que você merece. Na Avenida dos Holandeses, Carial e na Avenida Contorno Leste, Parque Aurora, Coatrac. Começou a operação Mãos à Obra Centro Elétrico. Tudo para conserto, reforma ou até construção. No Centro Elétrico tem. Tubo esgoto 100mm a manco, R$ 69,90. Carrinho de mão 50 litros, R$ 164,90. Eletroduto Garganta Tigre, 1,59 o metro. Caixa d'água 1.000 litros, Forte Leve, R$ 429,90. Leve tudo em até 10 vezes sem juros e com frete grátis. Operação Mãos à Obra Centro Elétrico. Sempre a melhor solução. Já pensou em quantos momentos a Cadame está presente na sua vida? Tá na sala, na cozinha, no quarto, no almoço em família, no dia mais esperado e até no trabalho. É por isso que em São Luís tem 2 Cadames para você e para sua família, na Avenida dos Holandeses e na Coama. Cadame, tudo em casa. Na Maia Ambientações você encontra tudo o que precisa para trazer mais personalidade para sua casa ou empresa. Variedade de cortinas, telas solares, persianas, toldos, papel de parede, tapetes, almofadas, tudo personalizado. Aqui também tem serviços de manutenção e higienização dos produtos. Crie espaços únicos com o seu estilo. Maia Ambientações. Te ajudamos a despertar a beleza em seu ambiente. Estamos de volta com Saúde na Mídia, hoje recebendo o Dr. Paulo Rogério, que está falando com a gente sobre coluna, dores nas costas, videoendoscopia de coluna para hérnia de disco e muito mais. Doutor, agora a gente vai para o nosso quadro com a Karina Vieira, onde a gente traz algumas dúvidas da audiência para você responder, tudo bem? Claro que sim, então, ótimo. Vamos lá, Karina, é com você. E vamos para o nosso quadro de interatividade. A produção selecionou algumas perguntas que você, nosso seguidor do Saúde na Mídia, fez. Inclusive, vocês podem continuar interagindo com a gente, que a gente vai colocar aqui para os doutores, para os profissionais da saúde responderem. Quanto tempo depois da cirurgia eu posso voltar a trabalhar, doutor Paulo? Isso, é uma pergunta bem recorrente. Muita gente pergunta isso. Depende, obviamente, do tipo de trabalho que você desempenha. Tem gente que trabalha sentado, tem gente que trabalha andando muito, subindo, descendo a escada, tem gente que trabalha carregando peso, dirigindo. Então isso vai ser uma coisa negociável em função da sua profissão, em função da profissão que você tem. Em média, eu costumo dizer que 7 dias. 7 dias você volta a trabalhar com a maioria das atividades. Eu já tive paciente com 2, 3 dias trabalha com home office em casa e pediu, eu posso ficar sentado e fazer meu trabalho no computador? Pode, não vejo tanto problema nisso. Aí vai vir outras atividades, como dirigir, como ir fazer uma compra, sair de casa para fazer alguma coisa, carregar algum peso.
Isso tudo é negociável, mas vamos trabalhar aí com um tempo aí de 7 dias. 7 dias é um tempo bem elástico e dá para entender que a cirurgia não precisa desse tempo todo de recuperação. Como eu falei, a incisão é de 1 centímetro, é muito pequena. E em 7 dias a gente consegue negociar um tempo bom para se voltar ao trabalho. Algumas profissões vão demorar um pouco mais por conta de carga, mas a maioria em 7 dias dá para voltar para o trabalho, sim. E vamos para a nossa próxima pergunta. Brenda da Camboa perguntou: doutor, tenho hérnia de disco e muito medo de operar. Já ouvi muito isso. E o que eu tenho para dizer é que não há mais necessidade de ter medo de uma cirurgia que é largamente utilizada. O mundo inteiro domina essa técnica, todos os médicos cirurgiões de coluna do mundo já dominam essa técnica. Ela existe há muitos anos. Eu lembro que o curso que eu fiz de videoendoscopia foi em 2013, tem 10 anos. Só que atualmente ela está mais bem divulgada por conta que ela está disponível aqui no nosso meio, o plano de saúde paga por essa cirurgia porque sabe que o resultado é melhor, a praticabilidade, a técnica da cirurgia melhorou muito, a recuperação, conforme a gente já mencionou, é muito melhor. E se você tem uma hérnia de disco, tem a dor do ciático, isso está atrapalhando a sua vida, eu lhe garanto, não há mais motivo para você ter medo dessa cirurgia por conta do altíssimo índice de bons resultados que ela tem atualmente. E para finalizar, Dr. Paulo Riquelme do São Francisco quer saber, toda hérnia é cirúrgica? Não. Existem hérnias de disco que não têm indicação cirúrgica. Tá? Existe o que a gente chama no consultório de escadaria de tratamento. Eu começo a tratar uma hérnia de disco com tratamento conservador, com medicamento, repouso, passo para um tratamento de fisioterapia e a terceira tentativa é fazer procedimentos minimamente invasivos para tratamento de dor, que largamente utilizados e chamados de infiltrações, para num quarto tempo se fazer a cirurgia descompressiva, que é a cirurgia de hérnia de disco. Existe uma escadaria bem nítida e bem desenhada de tratamento para isso. Nem todas as hérnias de disco são cirúrgicas, isso é uma grande verdade. Não vai você achar que tem uma hérnia de disco e que obrigatoriamente você vai precisar ser operado. Existem alguns sintomas que são mais graves e alguns casos que você tem que operar antes de cumprir com esses tratamentos aí que eu mencionei. Mas são poucos. A maioria das hérnias de disco pode ser tratada de outra forma, sim. Muito obrigada, doutor, por esclarecer algumas dúvidas. Obrigada, Karina. Daqui a pouquinho ela volta, hein, com mais novidades por aqui. Mas agora está na hora do nosso quadro Giro de Notícias. Você já ouviu falar de slow food? Esqueça a pressa e se concentre na qualidade do alimento e a preservação do meio ambiente. E hoje estamos aqui na Casa Almenda para fazer uma experiência gastronômica única. Vem comigo! Comigo nessa jornada, estou aqui com Lorena Bessani, nutricionista, e vai falar um pouquinho pra gente aqui do Saúde na Mídia do que é Slow Food. Obrigada, Karina. É um prazer estar aqui e falar desse assunto que é atual e muito importante. Afinal, o que é o Slow Food? O Slow Food é um movimento que busca o consumo consciente dos alimentos. Você se preocupar não só com a estética, com gordura, percentual de massa magra, mas também com o impacto daquele consumo no meio ambiente. Então tem muito a ver com a questão do orgânico, de você utilizar mais alimentos não processados. Tem. Reaproveitar esse alimento também. Sim. Dentro do Slow Food a gente usa aquela máxima do descasque mais e desembale menos, justamente por se preocupar com os resíduos que a alimentação traz. Quando você come mais alimentos naturais, esses resíduos são orgânicos, eles podem voltar como forma de adubo, o que deixa até os novos alimentos, né, mais nutritivos, mais enriquecidos, porque as cascas das frutas, elas retêm fibras, retêm minerais, vitaminas. E a gente tem muito essa história que às vezes a embalagem está ali sempre próxima, né? Então
falar com as pessoas sobre isso, trazer essa ideia de se alimentar melhor também, a saúde agradece. Qual é essa relação entre o slow food e a nutrição? A relação é totalmente benéfica, porque quando você come um alimento mais natural, você vai ter mais saúde. Os alimentos naturais, eles proporcionam vitaminas, minerais, fibras, que hoje em dia a gente percebe muito no consultório, que as pessoas reclamam, na verdade, da praticidade. Então a gente tem que... de abrir a embalagem, tem sempre uma embalagem ali bonitinha, né? Exatamente. Então a gente tem que desmistificar isso. Qual o trabalho que daria você andar com uma banana e descascar uma banana? Não seria o mesmo de ter que abrir uma embalagem? E você tem que pensar no seguinte: quanto maior o tempo de um produto na prateleira, menor o seu tempo de vida quando você consome esse alimento. Olha aí, gente. Alerta aí para a saúde na mídia que a Lorena está falando. Porque é um produto que, se eu tenho um suco natural, ele não dura muito tempo, mas um suco numa embalagem dura mais de um ano, ali está cheio de aditivos químicos, de Imagina o que a gente está colocando para dentro, e você né, coloca Lorena? tudo aquilo dentro de você. Além de você poluir o seu corpo, você polui o meio ambiente, porque você vai descartar aquela embalagem. Então o slow motion, slow food, ele é um movimento que ele engloba não só a saúde da pessoa, do ser humano, mas também a saúde do planeta. Saúde, qualidade de vida. Exatamente. E longevidade também. Preservação do meio ambiente, tudo junto. Longevidade, porque a gente hoje se fala muito da longevidade física, mas e a longevidade do nosso planeta? Cada dia que passa a gente vê acontecendo algumas catástrofes naturais que antigamente não se acontecia, e a gente tem que ter essa preocupação. Nós não conseguimos nos desligar da Mãe Terra, né? Somos uma coisa só. Maravilha. Agora, gente, a gente vai para a parte mais difícil dessa entrevista. Vamos para a prática, né? Vamos para a prática. É a mais difícil e a mais gostosa. Adoro! Tá certo? Tá ótimo o teu prato, tá com várias cores. O que é legal é a gente ter essa variabilidade durante a nossa rotina, porque aí tem o verde, tem o amarelo, tem o vermelho, tem tanto a carne quanto também tem os legumes. E é um equilíbrio perfeito. Vamos praticar literalmente o slow food. Vamos lá, Lorena? Vamos. Segura mais um pouquinho aí, que daqui a pouquinho a gente volta com mais Saúde na Mídia. Até já! Começou o aniversário da Mavilar e você é nosso convidado especial. Mesa base madeira com tampo, laca e vidro de R$ 1.299,90 por 10 vezes de R$ 99,90. Cadeira madeira tecido especial, 10 vezes de R$ 36,90. Colchões, estofados, poltronas, bufês, homes e muito mais com descontos de até 50%. Mavilar, móveis de alta qualidade com preços que você merece. Na Avenida dos Holandeses, Carial e na Avenida Contorno Leste, Parque Aurora, Coatrac. Começou a operação Mãos à Obra Centro Elétrico. Tudo para conserto, reforma ou até construção. No Centro Elétrico tem. Tubo esgoto 100mm a manco, R$ 69,90. Carrinho de mão 50 litros, R$ 164,90. Eletroduto Garganta Tigre, 1,59 o metro. Caixa d'água 1.000 litros, Forte Leve, R$ 429,90. Leve tudo em até 10 vezes sem juros e com frete grátis. Operação Mãos à Obra Centro Elétrico. Sempre a melhor solução. Já pensou em quantos momentos a Cadame está presente na sua vida? Tá na sala, na cozinha, no quarto, no almoço em família
no dia mais esperado e até no trabalho. É por isso que em São Luís tem 2 Cadames para você e para sua família. Na Avenida dos Holandeses e na Coama. Cadame, tudo em casa. Na Maia Ambientações você encontra tudo o que precisa para trazer mais personalidade para sua casa ou empresa. Variedade de cortinas, telas solares, persianas, toldos, papel de parede, tapetes, almofadas, tudo personalizado. Aqui também tem serviços de manutenção e higienização dos produtos. Crie espaços únicos com o seu estilo. Maia Ambientações. Te ajudamos a despertar a beleza em seu ambiente. Estamos de volta com o Saúde na Mídia, com o Dr. Paulo Rogério, com Karina Vieira. Nossa equipe aqui está hoje conversando sobre coluna, dor nas costas. Com certeza você já teve ou conhece alguém que tem. Mas o assunto agora é o Dr. Paulo. Eu quero saber o que o Dr. Paulo gosta de fazer, como é que é o Dr. Paulo sentar no consultório médico. Eu já ouvi falar que você é um piadista, doutor. Eita. É verdade? Tá. Não, quem foi que falou isso? Karina Vieira me contou. Karina, Não, conte-me. isso não é fora do consultório, é no consultório. A Karina é minha paciente, ela deve saber realmente como é que é lá, né? Ai, Não, gente. eu sou bem-humorado mesmo, eu costumo ser bastante bem-humorado. Eu vou já pedir pra ele contar uma piada. Não, A mas gente chega morrendo de dor e sai de lá sorrindo. Na verdade, eu sou bem-humorado, é verdade. Eu acho que a profissão médica já é uma coisa muito pesada, tratar de doença já é uma coisa tão estressante para quem está doente, para a gente que escuta queixa o dia todo. Então, eu costumo ser bastante bem-humorado durante o trabalho. Os pacientes já entram lá, na hora que eu olho, já começam a rir. E já lembram da piada da vez passada. Da última consulta. A gente trata as coisas com seriedade, com a urgência que aquilo precisa, mas também não pode ser muito sério. Eu acho que Traz dá uma leveza, né, Isso doutor? é essa Traz uma palavra que eu ia usar leveza. mesmo. Eu acho que traz uma leveza para qualquer tipo de situação, seja o que for que você vai fazer. Você imagina você ir ajeitar seu cabelo, né? E a pessoa que te atende está lá séria, faz o que tem que fazer, diz o que tem que dizer e você sai. Eu também acho que o consultório médico não deve ser uma coisa tão estressante, tão séria, tão... Eu acho até que a seriedade em excesso é meio agressiva, parece que você não está gostando de fazer aquilo ali. Você já foi comprar alguma coisa numa loja e a pessoa te atendeu e... Você não volta mais. Pode ser loja, restaurante, a experiência do cliente conta muito. E a jornada do paciente também. Eu sou bem divertido, eu gosto de brincar, gosto de sorrir. Eu acho que isso não é um problema para a minha prática, não. Sempre foi assim, doutor? Sempre fui desse jeito. Eu era mais tímido quando eu era mais novo. Quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu era mais tímido. Inclusive, a gente tem alguns vídeos, gente, de depoimentos falando do doutor fora do consultório. Eita, meu Deus do céu. Quem foi? Tu nem sabes quem é, né? Eu vou já ver. Eles dizem que são seus amigos. Vamos ver se eles tiraram sarro ou não. Com certeza eles são. E a história que eu tenho com o Paulo, que quando eu acompanhava o ambulatório dele lá no hospital, chegavam os pacientes, muitos com dor na coluna, né, dor lombar baixa, e com essa dor irradiando para as pernas. E ele dizia, geralmente os pacientes, doutor, minha dor tá correndo para as pernas. Se tá correndo, então segura ela aí, segura a perna aí, segura a dor aí na coxa. E o paciente ria, achava aquilo maravilhoso, e eu achei também, assim, uma coisa que eu nunca me esqueci, né? Fora outras brincadeiras na clínica, que ele me chama de lindinho, vim aqui, aí uma vez eu peguei ele, eu tava passando para atender, aí ele me chamou na sala dele, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. E ele se olhando no espelho, aí ele chegou, eu pensava que era algo sério que ele ia me dizer, aí ele me mostrou, tá vendo aquele cara ali lindo, né? E a gente começou a rir, e essa brincadeira do dia a dia, essas pegadinhas que ele sempre apronta com a gente. Dr. Paulo tem uma memória impressionante. E vou dar 2 relatos. Primeira vez foi a primeira lembrança que eu tenho de Paulo. Peguei um ônibus, Campos Ufma, e lá estava aquele rapaz de cabeça raspada, jovem, sentei ao lado, e ele logo, boa tarde, Janilene Paiva de Siqueira Coelho. E esse é o meu nome completo. Eu tomei um susto e logo perguntei assim,
como você sabe meu nome? Aí ele disse, eu sou da sua turma. Mas para mim foi um susto. O rapaz sabia o meu nome completo e eu realmente não lembrava, não tinha lembranças dele, né, na turma. Ou achava todo mundo muito parecido, todo mundo muito magro, jovem, cabeça raspada. E aí, essa é a minha primeira lembrança de Paulo. Segunda lembrança da memória dele incrível foi uma vez que um amigo nosso de turma foi sequestrado e ninguém sabia a placa do carro desse nosso amigo. E liga para o irmão, pede a placa do carro para a família, ninguém sabia a placa decorado. Quando a conversa chegou em Paulo, Paulo disse, a placa é essa, os números, as letras, tudo perfeito. Então essa é a memória de Dr. Paulo. Agora a gente entendeu um pouquinho mais como é que é o Dr. Paulo. Aqui ele tá muito sério, só contou piada nos bastidores. Nos bastidores eu sempre conto. E por que a gente não pode contar aqui para nossa audiência, para o nosso público? Minhas pernas estão muito velhas, as minhas pernas estão parecendo comigo já. Doutor, você sempre quis fazer medicina, sempre teve vontade de fazer ortopedia. Tem algo que fez você escolher essa profissão? Eu era muito asmático quando era criança. Vivia em hospital. Isso é a verdade. Eu ia para o hospital só, às vezes, sozinho. Quando eu estava com sintoma, eu ia para o hospital. Eu acho que me criei meio que um apego pelo meu médico, que tratava do meu caso nesse tempo, Dr. João Alberto, né? Ele já até faleceu. E eu acredito que tenha sido isso. Eu lembro dele todo dia. Eu falo muito das coisas que ele me falava no hospital. Ele era bem engraçado também, assim como vocês dizem que eu sou, né? E eu acredito que foi isso mesmo. Eu passei tanto tempo, até porque eu não tenho nenhum parente médico. Meu pai, minha mãe, nenhum tio meu é médico. Eu tenho um sobrinho que fez medicina, já tem 30 anos de idade, mas na minha família não tem nenhum médico. Geralmente você vê, meu pai é médico, meu pai é advogado, eu sou também. Então eu não tive essa vontade de fazer medicina por indicações familiares. Não foi, eu acho que é porque eu era doente mesmo e eu aprendi a gostar disso desde criança. E por que na ortopedia? Pois é, eu era asmático e fui fazer ortopedia. Por quê, né? Por quê? Por que com essa curiosidade também? Eu sou, assim, médico meio engenheiro, sabe? Eu gosto de ferramenta, eu gosto de mexer em consertar coisas, de imaginar maneiras de consertar as coisas. Eu acho que a ortopedia foi bem por conta disso. Eu, quando era criança, eu desmontava e montava aparelho de casa, ventilador, qualquer coisa que quebrasse. Não, eu vou desmontar para ver o que está acontecendo. Curioso. Mesmo sem saber, mas eu dava meu jeito de desmontar e consertar. E eu acho que a ortopedia é muito disso, né? Eu vivo dizendo lá no centro cirúrgico, quem não sabe consertar fusca não pode ser ortopedista, porque tem que montar as coisas, né? Você tem que saber lidar com ferramentas, você tem que saber lidar com isso. Eu acredito que foi isso mesmo. Eu nunca tinha me perguntado isso, não. Vocês me perguntaram agora, eu acho que é por causa dessa minha pegada meio que de engenheiro, né? Eu acho que é isso. Mas eu gosto de montar coisas, eu gosto de construir, eu gosto de ajeitar coisas. Eu acho que é isso aí mesmo. A asma não ajudou muito, não. Eu não fui ser pneumologista, mas... Você consegue lembrar de alguma história que você conseguiu, através da sua profissão, do seu dom, do seu talento e também do seu humor, da sua leveza, mudar a realidade de algum paciente? Eu acredito que sim. A gente sempre muda a realidade das pessoas que estão ao nosso redor. Se você faz uma coisa boa, uma coisa correta para alguém, por mais que a pessoa não te conte, não te diga, mas você sabe que você está mudando a realidade dos outros. Vocês estão mudando a minha realidade agora. Todo mundo está mudando a realidade uns dos outros diariamente. E assim, pelo fato de eu ser... Algum caso mais delicado, complicado? Conta de alguma galinha que tu já recebeu no consultório. Eu já recebi muita galinha no consultório. Presentes de consultório. consultório. Muito. Não é? Presente. Eu Tirando sei. de brincadeira, sempre a gente sente a gratidão dos pacientes, nem quando eles vão levar alguma coisa para você, aí às vezes te manda um paciente, eu acho que o presente maior que o paciente te manda é levar o filho no teu consultório, é levar a mãe, é levar o irmão, é levar o amigo, porque eu acho que isso denota uma confiança muito grande, muito mais do que ele chegar para você e dizer, Paulo, obrigado, é dizer assim, olha, eu trouxe aqui meu irmão que tem o mesmo problema que eu tenho. Então, ter a confiança de trazer uma pessoa da família, eu vou trazer a minha filha aqui que eu acho que ela tem escoliose. Eu acho que o presente maior que a gente recebe diariamente é esse, né? Eu acho que não tem um maior do que esse. E aquela história de dizer, olha, eu tô bonzinho, mandar uma foto para você e dizer, olha, eu tô muito bem, tô fazendo tal coisa. Eu acho legal ter uns pacientes que me mandam foto, se divertindo, brincando.
me manda vídeo dançando. Não, imagina só de você chegar no consultório, que já aconteceu comigo, morrendo de dor, e a partir daí já sair melhor, já vai para suas atividades. Então isso é fantástico. E ser acolhido, assim, ele trabalha com pessoas às vezes que têm difícil locomoção, essa questão também do idoso, né, que você tem, acho que mais de 60% dos seus pacientes já estão acima de 60, então esse cuidado de trazer esse idoso, inclusive ao bem-estar, a atividade física também, como ele está dando de exemplo aqui a dança, então isso te deve dar um up. Sim. Hoje em dia as pessoas idosas são muito ativas, né? Elas não querem ser idosas, ninguém quer ser idoso. Você acostumou com aquela ideia de, meu avô ele não sai de casa, não faz nada, só vive deitado numa rede. Não é bem isso que a pessoa com mais de 60 anos pensa hoje. Ela quer sair de casa, ela quer se divertir, ela pergunta cada coisa capiciosa pra gente, igual aquela pergunta que fizeram ainda agora ali. Conta pra gente essa pergunta. Vou contar pra audiência. Vamos contar. Então, o idoso, ele quer voltar às atividades, principalmente atividade física. Você não acredita, uma pessoa de 75 anos, de 80 anos, chega e me pergunta, doutor, eu posso... quando é que eu posso ter prática sexual? Pode falar, doutor, pode falar. Né? Pode. E eles perguntam assim, eu digo, pode ser até hoje, não tem problema nenhum, pode ir. Responde como tu não responde no consultório, fala essa história direito. Não, melhor não. Depende do que você chama de prática sexual. Isso. Né? Depende bastante. Doutor, a gente olha assim, muitos pacientes ainda têm um pouco de distanciamento, olham o médico muito distante, como fosse ali um deus. Como fazer essa aproximação? E a gente pergunta, será que o médico ele tem algum medo? Ele tem os anseios? O que a gente pode falar do Dr. Paulo, se você tem algo para compartilhar, que você compartilhe sua dor com as pessoas também que têm dores? Não, médicos têm dores, médicos são pessoas, têm ansiedade, têm medos, têm defeitos, têm problemas, tem tudo que todo mundo tem, não vejo nada de estranho nisso. Na verdade, a ideia do médico estar em pedestal, isso é uma coisa muito antiga, que hoje em dia não existe mais, né? Vocês convivem com médicos, entrevistam médicos todo dia e vocês hão de concordar comigo que isso é uma coisa do passado muito distante, né? Não existe isso, na verdade. Eu nunca me deixei levar por isso e já acho até que o médico, qualquer profissional que tenha uma dinâmica de comportamento bem maleável, né, bem versátil, você consegue tratar bem qualquer tipo de pessoa, em qualquer tipo de situação. Isso vale para qualquer profissão. Então não tem por que você acreditar que porque o médico é muito distante, o médico não me atendeu direito, eu escuto isso todo dia, todo mundo sabe disso. A gente fala que é uma realidade que é distante, mas não é tanto assim. A gente recebe essas reclamações, a gente vê pacientes dizendo, poxa, nem olhou para mim, não conversou, não me senti acolhido. Você chega lá com uma dor, com uma queixa, que para você é muito importante, para você se deslocar da sua casa para um consultório, para um hospital, é porque você está sentindo dor. E se você não recebe isso de volta, traz outras dores. Mas eu acredito que isso é uma coisa do passado. A formação médica tem mudado muito em muitos aspectos. E essa questão de endeusamento de qualquer profissão, A, B ou C, é completamente errado. Eu acredito que isso não tenha muito sentido hoje em dia, não. Eu acho que eu quebro muito do meu relacionamento com o meu paciente por conta disso, que eu gosto de brincar, de conversar uma coisa ou outra para tirar um pouco o foco disso. E eu recomendo todo mundo que gosta de sorrir, que sorria, viu? Porque faz muito bem. Faz muito bem. E a gente vai terminar aqui sorrindo. Obrigada, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, que é feito com muito carinho, né, Karina? É verdade. Muito obrigada. Eu que agradeço, como sempre. E nessa semana, no quadro Fazer o Bem, vamos falar sobre o coletivo Menina Cidadã. Conheça agora. O coletivo Menina Cidadã reúne meninas afrodescendentes vindas da macro-região da cidade operária, cidade olímpica, que debatem suas realidades e buscam assegurar direitos para as suas comunidades. Cerca de 250 meninas já participaram do coletivo, que hoje conta com 30 meninas líderes que se dividem entre oficinas, distribuição de absorventes e rodas de conversa sobre saúde menstrual, violência de gênero, racismo e empoderamento feminino. Acesse o Instagram do coletivo, Coletivo Menina Cidadã,
e fique por dentro de todos os trabalhos voluntariados e da rotina dessas mulheres. E a gente fica por aqui e eu quero te convidar a mandar a sua história para o nosso programa. Se você tem uma história de fazer o bem, de solidariedade, quer participar desse nosso quadro, onde a gente divulga as ações sociais que você desenvolve, é só mandar para o nosso direct no Instagram, @saúde-na-mídia-oficial. E também pode fazer sugestão de pauta, não é isso, Karina? Exatamente. Você pode aqui marcar o @ do profissional de saúde que você gostaria, de repente, de vê-lo aqui em entrevista. É isso aí. Sugira pauta, fique à vontade. O programa vai ser sempre assim, leve e você participando com a gente. Um ótimo sábado para todos e até semana que vem. Até semana que vem, gente. Saúde na mídia. Oferecimento Maia Ambientações. Amamos realizar sonhos. Cadame, tudo em casa. Marvilar, móveis de alta qualidade com preços que você merece. E Centro Elétrico, sempre a melhor solução.